Muito bem, eu sou o Léo Leomil e aqui comigo no Música em Debate, no Estúdio Teses, o Do No Porn, Liana Padilha, Lucas Freire. Eles lançaram o álbum Sim, música eletrônica com poesia, um dos álbuns mais sexys que eu já ouvi na minha vida. Eita. Para começar, um trechinho de Festa no Meu Quarto. Uma festa. Vou te chamar pra uma festa. Você vem. Vou te chamar. Liana, Lucas, muito obrigado por aceitar o convite. Oi. Queria que vocês de saída falassem a ideia desse álbum, do álbum Sim, era ser sexy? Na verdade, eu acho que o no porn, ele fala de sexo. A ideia toda de ser no porn é porque eu sempre escrevi muito sobre sexo e era de uma forma mais normal, mais familiar, mais comum e menos pornográfica. Menos que eu podia falar com meu pai sobre os assuntos, falar as coisas de sexo sem ser uma coisa pornográfica. Na época, que isso foi 2000 mais ou menos, 2001, eu fazia roupa, a minha roupa era super sexy e eu tinha essa discussão, por que tudo que é sexual tem um quê de peso, de proibido? E na época, a inocência minha, eu achava que a violência era cultuada. Eu achava que era assim o ápice, a violência ser cultuada e a sexualidade ser escondida. E aí eu questionava muito essa liberdade, a forma de... o fato da gente que está vivo hoje ter aprendido sexo pela pornografia e não pelos sentidos, não pelo corpo. E aí eu pensava muito nisso por causa da roupa, porque a roupa puxava isso. Aí depois eu parei de fazer roupa, comecei a fazer ilustração e minhas ilustrações também eram muito sexuais e as coisas que eu escrevia também. E aí eu brincava que eram coisas no porn, que eram coisas que eram sobre sexo, mas elas não precisavam ser escondidas, não eram proibidas, não tinha o X no meio. E era isso, na verdade. Então eu acho que o no porn é um case sexo, é uma caixinha de sexo, de histórias que eu ouço, histórias minhas, histórias que alguém me contou, coisas que os amigos falaram, histórias que eu contei para os amigos e eles me escreveram de volta. E no meio disso tem comportamento, que é moda. No último disco tem artes plásticas pra caramba, porque eu também desenho, pinto, o Lucas também. E eu acho que não é pra ser sexy. Eu acho que a vida a origem da vida é sexual. A vida é sexo. E a gente tem que ter orgulho disso. O lugar que isso tem que ser falado... Não, pra mim não é um lugar de culpa, de medo, de falta de liberdade. Então eu acho que a gente tem que cultuar isso. Lucas. Bom, acho que a Liana deu uma panorâmica aí, né? É pra ser o que a gente tava sentindo. Eu acho que se você captou essa mensagem da sensualidade, assim, certamente isso tava ali. Isso tá na gente, isso tá tanto na história do No Porn antes desse álbum como agora, né? Esse álbum tem a minha entrada na banda, né? E o Luca Lauri, que era o parceiro habitual dos outros álbuns dela, ele foi um pouco pros bastidores. Ele não saiu do grupo, né? A gente continuou trabalhando, mas ele saiu um pouco ele saiu da produção, ele saiu do estúdio, digamos assim, e dos palcos, né? Eu queria aqui tocar nossa vinheta de novidade. O álbum Sim do No Porn tem 11 faixas, achei alguns nomes bem curiosos: Slow Sex, Praia de Artista, Geleia de Morango e Baba Bombom. Achei incrível esses nomes, tem muito a ver do que a Liana acabou de falar. Eu achei sexy, assim, claro, o nome da banda, como você já falou, Liana, já chama pra estudo, mas não só por causa das letras, não só por causa do que você tá falando, mas a atmosfera que a música cria, né, assim... Dá vontade de dançar, dá vontade de abraçar, dá vontade de estar junto, né? E eu queria tocar aqui um trechinho de Slow Sex. Se liga. Slow sex.
como que vocês fizeram esse álbum, o processo de criação. Sim. Esse álbum, ele nasceu, uma parte dele nasceu nas pistas, assim, tocando o repertório anterior do No Porn, Brasil afora, Liana comigo. E aí nisso a gente já estava sentindo uma vontade de ter músicas novas, né? A gente estava tocando músicas do álbum 1 e 2 do No Porn, quando eu entrei no No Porn. E a gente começou a criar umas músicas ali, improvisando na pista, usando pedaços de músicas do No Porn antigas, usando entradas e saídas das músicas, né? Para criar jams ali, transições. Às vezes essas transições viravam uma experiência pra gente testar no público. Então isso durou bastante tempo, assim, a gente abriu muito material desse jeito. E também dentro de casa, né, naquele método assim, pegar os instrumentos e fazer um loop que dê vontade de dançar, que dê vontade de abraçar, como você falou, que dê uma vontade dessas. Mas quando você fala tocando na pista, como era isso? Porque eu nunca tive oportunidade de ir num show de vocês. Como que é isso? Assim, você tá ali como que é se tá na pista improvisando? É porque o No Porn, ele nasceu numa boate. Ele nasceu em várias boates. Ele nasceu na Noite de São Paulo. Eu não era DJ, eu sempre gostei de música e ouvia muita música, tinha muito disco, mas eu não tinha a menor ideia do que era ser DJ, e o Luca Lauri me ensinou umas coisas básicas, assim, você mixa assim, você aqui é o crossfader, você abaixa. Eu ouvia uma música de alguém que eu nem sabia quem era, aí me vinha a letra de uma outra música da Rita Lee, aí eu cantava em cima. Eu me lembro que eu fazia Atlântida, Jardins da Babilônia, a gente cantava coisas em cima e misturado com os meus textos na noite. Então a gente foi criando um público, que esse público foi meio educado por isso. Isso em 2002 em São Paulo. Aí, em 2006 a gente lançou o primeiro álbum. Mas eu digo, você começava a cantar as letras que vinham na sua cabeça? Que vinham na minha cabeça. Essa que funcionou, vai pro álbum. Na verdade, quando a gente cria o álbum, é mais assim. A gente faz umas jams, a criação sempre foi meio isso, né? Até com você, assim, também. Vai criando umas jams soltas, cada um tocando alguma coisa, e no meio disso eu pego vários cadernos, eu vou encaixando poesias, ou... Eu não chamo de poesias, eu acho que são textos mesmo. Tá. Eu acho que é uma coisa tem a ver com canto falado, tem a ver com coisas antigas, tem a ver com a Laurie Anderson, que falava textos em cima. Eu sempre fui muito, muito atenta para pessoas que falavam em músicas. E vocês tinham umas bases, assim, por exemplo, quando você fala uma jam, eu tenho uma base aqui no meu set, eu solto aqui como que é esse improviso do DJ? A assim? gente cria essas bases. Eu não sou DJ. É verdade, eu caí de paraquedas aqui. Como DJ, o que eu fazia era criar bases, o Luca Lauri criava as, porque depois foi... Não, eu cuidava mais do texto, o Luca cuidava mais da base... Era uma coisa mais separada. Agora, com o Lucas, é que tá mais junto. Que a gente fica criando no mesmo ambiente o dia inteiro. Então, a coisa é mais orgânico nesse sentido. Porque o Lucas é batera e eu vi que você toca os pads, você de fato ali toca várias coisas. Que isso eu vejo crescendo muito no mundo dos bateristas, você é baterista também, que a galera tá incorporando, nos bateristas de banda, incorporando pads no set dos caras. Isso... Né, a bateria híbrida tá ganhando muita força, pelo menos no pop rock ali. Tá indo para esse lugar também? A gente fez umas festas no final do ano de 2019, começo de 2020, na Casa da Luz, aqui em São Paulo, que é um lugar que parece uma viagem no tempo, uma cápsula no tempo, uma coisa super underground. E numa das noites o KLJ tocou também como DJ. E aí a gente tinha uma mistura muito boa de pessoas, de coisas. E nessas festas o Lucas começou a levar os padzinhos de bateria. E dava outro clima. Dá outro clima, é muito mais físico. É uma coisa muito mais de banda. Você tá ali com a pessoa... Eu tô cantando e a pessoa tá se movendo, do que a coisa anterior, que é DJ, que normalmente você fica com o fone... microfone, fone e... Eu tenho um amigo que me deu a melhor definição disso.
que é você dar o respiro humano pra música. Porque por mais que tenha um timbre Dá o erro, eletrônico, né? ou o tempo, mas por mais que você toque no tempo certo no beat, tem ali o... Que é o erro, né? A imprecisão Sim. ali, mas apesar de estar no tempo, né? Dá a coisa Uma mais, coisa mais orgânica, humana, é. orgânica, é. Vai cada vez mais rolar mesmo aí nas bandas, nos artistas, usar um set híbrido, né? Qualquer instrumento, eu acho. A bateria é muito evidente, né? Porque normalmente a bateria tá lá no mundo das coisas acústicas, né? Uhum. Aí, Agora você toca com a SPD, né? a SPD. maravilha. A SPD é maravilhosa, né? E pra compor também, né? Agora a gente tá compondo muito com ela também. Porque aí, pra você criar os loops, né? Imagina, você ter uma coisa que você tá fisicamente fazendo, como a Liana falou, às vezes, só de fazer um beat reto, mas você fez com a mão, então ficou mais gostoso. Uhum. Porque assim, a gente vai criando as coisas em casa, loops e coisas assim, e leva isso pro set do show, né? Uhum. Às vezes a gente corta as músicas do No Porn, faz loop da música para fazer uma zoaçãozinha no fim da música, por exemplo. Uhum. Aí a gente... E tudo isso no Ableton, né? Porque como eu tava te falando assim, eu não tenho experiência com equipamento de DJ, com set, assim. Eu na verdade uso o Ableton, que também dá pra discotecar com o Ableton, né? Uhum. Só que ele é uma coisa de performance e de gravação, né? Não é focado pra... Eu queria citar um outro exemplo aqui. Tem uma música, Enfeite de Cabelo. E ela tem uma linha de baixo bem legal. Deixa eu rodar aqui um trechinho pra galera entender. 5 passos atrás, 5 passos atrás. Disse assim, disse assim. O baixo se divide em 3 camadas, né? Ele tem uma camada de sample, de gravação de baixo. Ele tem uma camada de gravação de baixo real, elétrico, que o Luca Lauri, uma época, deixou o baixo dele lá com a gente. Pra ajudar a criar umas texturas, assim. Eu também não sou baixista, né? Fiz umas videoaulas ali só pra pegar, tipo, as notas, umas coisas assim, pra gravar, né? Às vezes pra gravar você só precisa pegar o som direito de uma nota e aí Depois a gente você trabalha no programa. A gente ia colando lá, fazendo sample e mexendo depois. E também tocando no synth, né? O synth imitando o Juno, né? Pra fazer aquele baixo. Ele tem essas 3 camadas. Mas o álbum inteiro mais ou menos é assim. Tem os baixos, são... Você tá ouvindo ali, mas são 3 coisas... São 3 camadas, né? E na hora de tocar, você solta no pad e vambora. Solta a base. Solta no Ableton tudo. E ele fica livre pra criar mais coisas, mais Agora, camadas. nosso sonho é aumentar esse sentimento de banda eletrônica. Ter mais gente tocando. Mas, Lucas, se você não se considera DJ tocando num duo de música eletrônica, como é que você se classifica aqui? Perdão, porque a gente sempre entende. Você é um percussionista eletrônico, um baterista. Louca, né? Não, eu falo... Ele é músico. Eu tô falando essa coisa de eu não ser DJ assim pra situar, entende? A conversa. Porque DJ tem uma... A Liana e o Luca, por exemplo, é muito claro, assim, vários amigos meus, eles são DJs, eles têm a prática. Eu mesmo não tocando, eu pesquiso. A prática ficou a pesquisa, ficou a mania de olhar o que saiu, o que é novo, o que não sei o que, misturar com o velho. Isso é uma prática de DJ. É uma coisa que eu peguei sendo DJ. Que antes eu não tinha, antes eu me apaixonava por uma música, aí eu ia procurando, mas agora eu ouço esses estilos novos de música, eu sempre vou pesquisar. No outro dia eu tava ouvindo música coreana, muito engraçado, que são músicas que os pré-adolescentes ouvem. O K-pop? K-pop, porque o No Porn tem um público muito jovem. Vai mudando, mas vai mudando, mas mantém uma juventude clubber, que eu não sei de onde sai, mas a cada... Queria dizer que eu tô com 39 anos, eu conheci o som de vocês ano passado, e agora eu escuto direto. Que engraçado. Então eu sou jovem. Você porque tem as pessoas assim, que ouvem desde o início e que têm um carinho, gostam, mas que eu acho que não ouvem em casa. Porque conhecem o No Porn desde muito tempo. E a cada show que a gente faz, vai passando, o público vai ficando
muito. É uma coisa assim, é engraçado isso. É comovente, assim. O tipo de fã-clube, pessoas bem novinhas, bem menos de 20, 25 no máximo. Então, é um público livre sexualmente. É um público super moderno, então é bacana isso. A gente gosta do público do No Porn.